Minha família é toda daqui, de Goiânia. Meu pai, na verdade, é nascido em Lusiânia, que é uma cidade aqui do lado, né? A gente foi para Los Angeles e depois para o Paraguai. Então, eu voltei para cá aos 14 anos, mas sempre vinha de férias, né? Então, eu tenho família em Goiânia e em Brasília. A maior parte está aqui em Brasília. Apesar de eu ser pequeno nessas cidades, né? Eu lembro de ter achado semelhança, por exemplo, em Los Angeles e Brasília, né, cara? As grandes avenidas, né? As highways lá em Los Angeles e aqui, enfim. E no Paraguai foi um contraponto interessante, porque ali é uma cidade pequena, a gente morou numa cidade pequena, colonização espanhola, então é aquela quadrícula, é bem diferente, assim. Então, assim, sempre me fez pensar no urbanismo e reforçou minha vontade de fazer arquitetura, na verdade, que eu sempre quis desde criança, né? Eu sempre gostei de construir, né, com blocos, com Lego, né? Apesar de não ter o talento natural para o desenho, sempre gostei de desenhar e sempre me interessei, né, pela arquitetura. Eu acabei passando aqui na UNB e nunca me passou pela cabeça trocar de profissão, mudar de profissão. E é verdade o que você fala, assim, a gente nunca entra por questões econômicas ou de mercado. A gente sempre vai no que a gente acredita que a gente vai ser o melhor, né? E a gente acaba apanhando muito com isso, né? Porque a gente sai da faculdade para um mercado que é nada parecido com o que a gente imagina dentro da faculdade ou antes disso. Nesse apartamento a gente conseguiu abrir tudo, inclusive a cobertura em cima, né? Então a gente deixou ele como terraço, não fechou nada, deixou todas as varandas abertas. E a varanda tem um princípio interessante, que é fundamental inclusive, que é de dar frescor ao apartamento, né? Ele serve de parador ali do calor, do sol. Quando você fecha ele com vidro, você acaba absorvendo e aquilo acaba virando uma estufa e a necessidade de ter ar-condicionado acaba sendo importante. Então, quando a gente abriu, a gente acabou ganhando muito frescor ao apartamento, apesar de que algumas pessoas pensam o contrário. Vou fechar, né, para evitar a poeira e vou fechar para o sol não entrar. Na verdade, é bom que o sol entre, porque aquilo serve de aparador e de brise, né, para aquela porta que está recuada. Então, esse apartamento foi uma experiência bem legal para o cliente que acabou topando essa ideia de abrir tudo, apesar de reclamar um pouquinho da poeira aqui. Alguns livros ali são importantes ali para o cliente. Tem uma Bíblia ali que está toda furada, que é da Guerra dos 7 Dias em Israel. Tem alguns objetos importantes da família. Então fica ali sempre à vista, na circulação, na sala de TV onde o cliente convive mais. E eles gostaram muito dessa ideia porque o que ficava antes guardado, né, fechado, agora está protegido, mas está à vista, né, para contemplar e lembrar, né, ter essa memória viva sempre, né? Esse é um pilotis na 314 Sul. A gente fez algumas interferências nele. Esses mármores, por exemplo, foram todos recuperados, polidos, né? Esses mármores são originais, esses pilares. Quando a gente trabalha com pilotis, a gente não tem mais o cliente, né? A gente tem os clientes, né? Tem a comunidade como cliente. Dali surgem várias ideias e algumas tentativas de imposição, inclusive. E tem a questão da manutenção, da administração do condomínio. A conversa sendo bem pragmática no sentido de manutenção, de custo-benefício, a gente acaba conseguindo às vezes, não é sempre, mas às vezes a gente conseguiu, aqui a gente conseguiu. Esse painel de madeira aqui na lateral, isso aqui era uma casa da SEB, de relógios, né, medidores da SEB. Mas ele não necessariamente precisa ser um cômodo, ele pode ser um armário, então esse painel de madeira ele abre. Com isso a gente usou o espaço do cômodo para fazer essa passagem. Esse prédio já é mais novo, então a estrutura dele já é mais esbelta, então ele trabalhava muito e as pastilhas estavam todas caindo. E a gente acabou usando esse material, que é um material mais moderno, que é o ACM, que é o material composto de alumínio. E ela casou com uma luva, porque ela não pesa e ela faz curva. E a gente acabou usando só essa tonalidade de cor em um prédio todo e resolveu. Ficou simples, mas resolveu tecnicamente a coisa. Assim, quando a gente trabalha com fachada, a gente trabalha muito com a técnica, né?
Essa parede era toda fechada, essa parede da oficina. Eu acabei abrindo para o pôr do sol. Era fechada por conta do sol. Eu abri por conta do sol. E essa vista aqui do pôr do sol. Eu ouço muito o que as pessoas têm a dizer, o que pensam do coletivo, do individual. Tem essa resistência, às vezes, em pensar no coletivo, mas não tem como não pensar no coletivo quando você fala de Brasília, do plano piloto, né? Às vezes a gente tem que sempre lembrar as pessoas de onde elas moram e por que Brasília é assim e por que ela é tão boa. Ela foi pensada para o coletivo. A Superquadra não pode perder essa liberdade que você tem, essa tranquilidade que você tem, essa segurança que a gente ainda tem, né? E essa segurança que a gente tem que lutar por ela, no sentido de ter segurança com o que a gente tem. E não fechando os perímetros, né? E se resguardar de trás de uma grade, né? Manual de Design Conceito, Elon Pfeiffer, take único.